Pode literalmente custar todo o patrimônio pessoal daqui a 10 anos. Sabe por quê? Porque a prestação de contas na educação é uma verdadeira bomba relógio, e o pavio dela é muito, mas muito longo. E olha, essa frase da doutora Isabel Cristina, que é uma das maiores especialistas do Brasil nesse assunto, resume tudo. O verdadeiro problema, as consequências mais pesadas das decisões de um gestor, elas não aparecem durante o mandato. Elas chegam muito tempo depois que a pessoa já saiu do cargo. E quando a gente fala muito tempo depois, estamos falando de um prazo que pode chegar a uma década. Imagina só a cena, um errinho na prestação de contas lá de 2014 vira uma notificação de multa milionária batendo na porta da pessoa só em 2024. É assustador. Mas por que essa demora toda? A resposta está na estrutura do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pensa comigo, são mais de 30 mil prestações de contas todo santo ano, para serem analisadas por um time de apenas 5 técnicos. 5! Com esse volume, é óbvio que as coisas se acumulam. E a bomba relógio para os gestores, bom, ela continua ticando. Então, para tentar desarmar essa bomba, a primeira coisa é entender como ela é montada. E o ponto de partida é esse sistema super complexo de prestação de contas. FND, Fundeb, PENAI, CIOP, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas cada uma dessas siglas é uma peça fundamental no quebra-cabeça. É um programa, um sistema, e um erro em qualquer uma delas pode começar um efeito dominó de problemas gigantescos. E olha só esse exemplo, que é um caso real. Um funcionário, talvez sem o treinamento adequado, vai lá e preenche o censo escolar com alguma informação errada. Parece um detalhe, né? Só que não. Como é o censo que define quanto dinheiro o município vai receber, esse pequeno erro pode fazer a cidade perder milhões no ano seguinte. E adivinha só no colo de quem essa responsabilidade vai cair? E aqui está o ponto central. O dinheiro da educação é o que a gente chama de dinheiro carimbado. Ele tem um destino certo. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, diz com todas as letras o que pode e o que não pode ser pago com essa grana. Confundir os artigos 70 e 71 é um dos erros mais clássicos e que gera algumas das maiores dores de cabeça para os gestores. E quando esses erros acontecem, as consequências vão muito além de números numa planilha. Elas impactam o município, a vida das pessoas e, de um jeito muito duro, a vida pessoal de quem estava no comando. Para a gente entender por que um prefeito novo acaba herdando os problemas do antigo, precisamos conhecer um conceito do direito com um nome meio esquisito, propter rem. Parece complicado, mas a ideia é simples. A dívida não é da pessoa, a dívida é do bem. Nesse caso, o bem é o CNPJ do município. E essa analogia aqui ilustra a situação perfeitamente. É a mesma lógica de comprar um apartamento. Se o antigo dono deixou dívida de IPTU ou condomínio, quem paga é o novo proprietário. Com a prefeitura é igual. Quem assume o cargo, assume o CNPJ com todo o pacote de pendências fiscais que vieram antes. Agora, pensem no CALC como se fosse o Serasa ou o SPC das prefeituras. É basicamente o score de crédito do município com o governo federal. Se o nome da prefeitura ficar sujo no CALC, já era. O acesso a novos recursos, a convênios, a empréstimos, tudo fica bloqueado. Só que o buraco é bem mais embaixo do que só o bloqueio de verbas. As consequências na vida pessoal do gestor podem ser devastadoras. Estamos falando de ter os bens pessoais bloqueados, de ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar advogado anos depois de sair do cargo, de ficar inelegível por 8 anos. E em casos mais graves, como a própria doutora Isabel alerta, a coisa pode virar processo criminal e até levar à prisão. Mas olha, vamos respirar, porque nem tudo é só sobre risco, perigo e punição. Esse mesmo sistema, tão complexo e que pode gerar multas enormes, também esconde oportunidades. Oportunidades de destravar uma verdadeira fortuna em recursos para a educação. Dá uma olhada nesse número, 72 milhões de reais. É impressionante, né? Esse é o valor mínimo a mais que um único município poderia ter conseguido em um único ano. E como? Com duas coisas: planejamento e conhecimento técnico. Esse gráfico deixa bem claro o tamanho da oportunidade. A diferença entre o que foi arrecadado e o que poderia ter sido, esses 72 milhões de reais, vem de uma coisa bem específica: implementar e, principalmente, registrar do jeito certo os programas de educação em tempo integral. E como é que essa mágica acontece? Através de um mecanismo chamado ponderação. A lógica é a seguinte: um aluno que está matriculado no tempo integral, ele tem um peso maior na hora de calcular os repasses do Fundeb. Ele conta como se fosse um aluno e meio, e isso, no final das contas, traz muito mais dinheiro para o município. Aqui está outra chance de ouro que muitas vezes passa batida. A lei é clara. No mínimo 30% do dinheiro da merenda escolar tem que ser usado para comprar produtos da agricultura familiar ali da região. Quando o município não cumpre essa meta, como a gente vê nesse caso, ele pode ser obrigado a devolver o dinheiro. É perder 2 vezes. Então, a gente tem um cenário com riscos altíssimos de um lado e oportunidades gigantescas do outro. A grande questão é como se proteger dos riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades. A resposta cabe em uma só palavra: conhecimento. A melhor defesa é sempre ser proativo. Ou seja, investir em treinamento de verdade para a equipe, planejar os gastos com antecedência, não deixar para a última hora e buscar ajuda de quem entende do assunto. Isso não é despesa, é um investimento. Um investimento na segurança jurídica do gestor e na saúde financeira da cidade. E essa frase que está no material que deu origem a essa análise é a mais pura verdade. Quem conhece a lei, domina o jogo. Num cenário tão cheio de regras e detalhes, o conhecimento técnico não é só uma vantagem, é o que decide se o jogo vai ser ganho ou perdido.
Portanto, o recado final é muito claro. Na gestão pública, alegar que não conhecia as regras não serve de desculpa para ninguém. Pelo contrário, a ignorância cria um risco enorme. A única proteção real, de verdade, é dominar a lei e os processos. E fica aqui uma reflexão. Quando aquela velha desculpa do "ah, mas sempre foi feito assim" acaba sendo mais forte que a técnica e a lei, quem é que realmente paga o preço dessa inércia, dessa negligência? No fim do dia, a conta chega para a comunidade e principalmente para as crianças que dependem de uma educação pública de qualidade. Pode literalmente custar todo o patrimônio pessoal daqui a 10 anos. Sabe por quê? Porque a prestação de contas na educação é uma verdadeira bomba relógio, e o pavio dela é muito, mas muito longo. E olha, essa frase da doutora Isabel Cristina, que é uma das maiores especialistas do Brasil nesse assunto, resume tudo. O verdadeiro problema, as consequências mais pesadas das decisões de um gestor, elas não aparecem durante o mandato. Elas chegam muito tempo depois que a pessoa já saiu do cargo. E quando a gente fala muito tempo depois, estamos falando de um prazo que pode chegar a uma década. Imagina só a cena, um errinho na prestação de contas lá de 2014 vira uma notificação de multa milionária batendo na porta da pessoa só em 2024. É assustador. Mas por que essa demora toda? A resposta está na estrutura do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pensa comigo, são mais de 30 mil prestações de contas todo santo ano, para serem analisadas por um time de apenas 5 técnicos. 5! Com esse volume, é óbvio que as coisas se acumulam. E a bomba relógio para os gestores, bom, ela continua ticando. Então, para tentar desarmar essa bomba, a primeira coisa é entender como ela é montada. E o ponto de partida é esse sistema super complexo de prestação de contas. FND, Fundeb, PENAI, CIOP, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas cada uma dessas siglas é uma peça fundamental no quebra-cabeça. É um programa, um sistema, e um erro em qualquer uma delas pode começar um efeito dominó de problemas gigantescos. E olha só esse exemplo, que é um caso real. Um funcionário, talvez sem o treinamento adequado, vai lá e preenche o censo escolar com alguma informação errada. Parece um detalhe, né? Só que não. Como é o censo que define quanto dinheiro o município vai receber,